Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I'll get by. I just wanna be happy, happy. If you waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy, happy every night. If you're waiting for you in the morning, believe when I get in the warning. Believe when I get in the. Every time say goodbye, we all know the lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I'll get by. I just wanna be happy, happy. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy, happy every night. If you're waiting for you in the morning, believe when I get in the warning. Believe when I get in the. Every time say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy.
say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm alone, 'cause I'm not sure. You say you will, but then you don't. Let me breathe, I'm gonna slow. I'm getting off my mind so I can't find. I just wanna be happy, happy. Buenas noites, buenas noites, buenas noites. Estão me ouvindo bem? Cadê o Josué? Bem-vindo, Thiago, Luiz, Wilmer, Luquinhas. Cadê o povo? O povo, o povo. Opa! Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Galerinha, vamos lá para a gente não perder muito tempo. Acelerar as coisas, conteúdo doidado para passar aí. Josué, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. E a Rocha. Beleza, então, pessoal, para quem não me conhece, sou o Josué, tá? Profissional aqui em criação de sites e marketing digital, tá? Então, hoje a gente vai ter uma aula que ela é mais focada em criação de sites, tudo que você precisa saber, e a gente vai fazer aula prática, tá? Aqui vai ser mão na massa para vocês verem exatamente o que tem de ser feito para criar uma página, tá? Um site, uma landing page, tudo para que vocês possam estar utilizando nos projetos de vocês. Então, eu já vou partir aqui, iniciando, deixa eu só abrir aqui, e tudo inicia no nosso processo criativo, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Júnior, só me sinaliza se vocês estão conseguindo, tá? Pode deixar que eu aviso sim. Tá vendo o Google aí? Sim. Beleza, então a gente parte aqui do pressuposto que a gente está pensando no nosso projeto, como é que a gente vai implementar esse projeto. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser procurar referências, tá? Hoje em dia isso é muito fácil, a gente tem acesso a muita coisa, e um dos sites que eu principalmente costumo me basear é o Behance, esse site aqui. Ele é basicamente um site onde as pessoas designers, elas postam os seus trabalhos, ele funciona como um portfólio, e ele permite com que a gente possa procurar diferentes tipos de projetos. Se eu procurar aqui por landing page, por exemplo, vocês vão conseguir ver que tem muitas páginas. Se eu procurar, por exemplo, página de vendas, que aí a procura é em português, eu consigo ver sites, designs, enfim, tudo quanto é coisa. Aqui, por exemplo, vai ser de um lançamento de um infoproduto, para quem quer vender infoproduto. Aqui vocês conseguem ver como é que seria a página dessa pessoa. Isso vai funcionar para que vocês tenham o site como referência, tá? Aqui, por exemplo, a página de obrigado, a gente tem exemplos de landing pages. Aqui, esse é um outro caso, ó, uma página de vendas que fala sobre como vender produtos, por exemplo, aqui no Mercado Pago, que inclusive isso aqui é aula da comunidade do B2B, né? Então, a gente consegue ver, ó, ter muitas referências sobre design, layout e estrutura de como a gente pode estar ofertando nossos produtos. Vocês conseguem ver aqui que a gente tem uma extensão absurda de referências. Aqui, o que vocês não acharem vai ser muito raro, tá? Então, a gente tem páginas de venda para quem é social media, para quem presta serviço, para quem vende produto, tem para quem quem tem imobiliária, independentemente do nicho. Aqui no Behance você vai praticamente achar qualquer tipo de referência, seja o nicho que você quiser trabalhar. Isso vai ajudar para quê? Para que a gente possa já ter uma referência que a gente possa trabalhar. No meu caso, eu vou abrir o Figma aqui, porque ele é uma outra ferramenta que eu utilizo para fazer a diagramação dos meus sites, tá? Então eu vou entrar aqui no Figma para que vocês possam ver um pouquinho, né, do trabalho que ele é feito antes. Tudo vai partir da ideia. Essa parte aqui, ela é quando a gente quer fazer algo mais caprichado, né? Algo bem mais específico
e mais detalhado, assim como vocês estão vendo nessas referências. Mas vocês vão ver aqui como vocês podem fazer o básico bem feito, que já vai ajudar vocês a fazer qualquer tipo de projeto, e o básico bem feito ele já funciona muito bem, tá? Então eu vou utilizar essa página aqui, tá? Que ele é de um cliente meu, para a gente tá fazendo durante a aula. É uma página bem simples. Aqui, por exemplo, eu já tenho as imagens prontas dentro do Figma. Então, eu vou baixar essas imagens para utilizar dentro do site. Para a gente começar e ter um site, além dessa referência, a gente vai precisar também saber quais são as ferramentas que a gente vai precisar, beleza? Então, antes de qualquer coisa, um site ele tem duas coisas. Ele tem o domínio, que é basicamente esse endereço que vocês veem aqui em cima, e a hospedagem, que é basicamente o computador onde o site está localizado. E a gente contrata essas duas coisas. Normalmente, e isso aqui não é promoção paga, tá, pessoal? Eu gostaria que fosse, mas eu recomendo sempre, todos os meus sites eu tenho feito com a Hostinger, tá? Eu sempre recomendo para todo o pessoal ali que eu tenho atendido para criação de sites, utilizar a Hostinger. Por quê? Ela é uma plataforma muito boa, ela é bem confiável, o suporte dela é excelente e ela não é muito cara. Vocês conseguem ver que existem planos muito bons, ó. Para quem só quer um site básico, R$ 6,99 o mês, você já está contratando o seu serviço de hospedagem. Ou se você já quer ter acesso a muito mais espaço e mais opções, ó, vocês recebem, ó, aqui você recebe uma conta de e-mail profissional. Aqui você tem até 100 contas de e-mails profissionais que você pode criar para a sua empresa. Então, além de você ter o espaço para trabalhar o seu site, você também tem outras ferramentas que vão ajudar os negócios de vocês a transparecer mais a credibilidade. E aqui, por exemplo, nesse plano, que eu sempre recomendo, você tem espaço para muita coisa dentro do site. O domínio, você só paga hospedagem, o domínio ele já é gratuito, então você só pagando hospedagem ali, você já recebe um domínio de graça e você consegue já começar a trabalhar. Então, o espaço de onde o seu site vai ser localizado, a gente já tem aqui, né, nessa Hostinger, e o que seria o endereço do site, então a gente recebe ele de graça. Eu vou entrar na minha conta só para vocês verem como é que funciona, tá? A parte interna, né? Porque, vamos supor, beleza, quero criar meu site, vim aqui na Hostinger, contratei para poder ter tudo que eu preciso, que seria domínio e hospedagem, tá? Só vamos autorizar aqui, tá? Então, após vocês contratarem isso, vocês vão receber o acesso desta plataforma, tá? Vocês vão receber o acesso aqui da Hostinger. Deixa eu ver onde que foi. E aí vocês vão conseguir já dar início, tá? Vocês vão conseguir dar início à criação do site. Vai ser um processo bem simples, a Hostinger também tem tudo bem facilitado. Então a parte técnica fica mais com eles. E aí a gente vai partir mais para a parte de execução, que vai ser de fato a criação do site, tá? Então, beleza, vocês entraram, finalmente fizeram o pagamento, vocês entraram aqui na sua conta e agora vocês querem ter o site de vocês querem começar. Então, aqui à esquerda vocês vão ter a opção de sites, tá? Aqui, por exemplo, vocês vão ver que eu já tenho vários sites. Eu compartilho com algumas pessoas alguns projetos, eu tenho bastante sites também feitos, enfim, a gente tem bastante coisa aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar, vão precisar clicar no botão de adicionar site, vocês vão colocar para ser no WordPress e ele vai abrir esse sisteminha aqui. Ele vai pedir algumas informações, vocês simplesmente vão preencher um formulário. Ele vai pedir qual tipo de site que vocês querem criar. Normalmente eu recomendo já criar site vazio. Aí vocês repetem, criar site vazio, site vazio, site vazio, não preciso, não preciso, não preciso, até isso fechar, beleza? Feito isso, só vou voltar aqui. Feito isso, então a gente vai ser redirecionado, que nosso site ele vai ser criado e vocês vão ver ele aqui, nessa lista de sites. Então, eu vou entrar aqui no meu domínio de teste, tá? Deixa eu só procurar aqui.
para que vocês possam ver como é que vai funcionar. Essa aqui. Então, aqui vocês vão ter o domínio de vocês, tá? E vocês vão ter essa opção Admin WordPress. Ou painel de controle. Vai ser exatamente a mesma coisa. Quando vocês clicarem em Admin WordPress, vocês vão ser redirecionados para o site onde vocês vão, de fato, fazer as coisas acontecer. Parte de instalação, configuração, arquivos, tudo a Hostinger ela já faz para vocês. Então, vocês vão chegar num espaço como esse. Aqui, vocês vão ver que eu já tenho algumas coisas feitas, mas ele já vem bem preenchido, tá? Então, o que a gente vai utilizar aqui? Nós vamos utilizar os chamados plugins. O WordPress, ele é uma plataforma para a criação de blogs, mas como a gente utiliza ele para criar outros tipos de páginas, a gente vai precisar de alguns complementos. Dentro desses complementos, a gente tem alguns plugins. Então, a gente vai ver aqui na aba à esquerda, nesse menu esquerda, plugins. Aqui está em inglês, mas vocês podem trocar isso. Vocês só vêm aqui em settings, que seria configurações, general, e aqui ele vai permitir, ó, linguagem. Então, a gente vai colocar português do Brasil e vai salvar as mudanças. Aí vocês vão ver que, ó, já mudou tudo aqui, tá? Então, vocês vão vir aqui em plugins, adicionar plugin, e vocês vão procurar por um plugin chamado Elementor. Tá? Aí vocês vão esperar carregar e vai ser esse aqui, ó, Elementor Website Builder. Por quê? A gente pode, e é até mais recomendável em relação a desempenho do site, a personalização e tudo mais, a gente pode codificar, a gente pode criar com um código. Mas a gente aprender sobre código é algo que vai demorar bem mais. Então, se a gente quer um projeto mais simples, se a gente quer não necessariamente investir tanto tempo em algum projeto, alguma criação de página, ou às vezes a gente precisa fazer em muita quantidade as páginas, e esse aqui ele vai facilitar bastante a nossa vida. O Elementor ele é um plugin que nos ajuda a construir sites apenas arrastando e personalizando as coisas que a gente arrasta. Vocês já vão perceber. Uma vez que a gente instala, basicamente vai acontecer o seguinte, eu vou clicar aqui em adicionar nova página, ele vai nos redirecionar para algo assim. Então, nós vamos criar aqui o nome, página de teste, e vamos colocar aqui, editar com Elementor. Ele vai nos levar para uma página aqui. Aqui vocês veem que o Elementor ele já está carregando, tá? Então, ele vai abrir um espaço como esse. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui à esquerda, nessas configurações que vocês veem aqui, vocês vão vir para ocultar título ou em layout da página, vocês vão clicar e colocar tela do Elementor. Isso para quê? Olhem a tela aqui na frente, vocês estão vendo que aparece página de teste, uma logo, aí vocês clicam tela do Elementor, e uma vez que vocês façam isso, já não vai aparecer mais nada. Somente as coisas que com o Elementor vocês vão adicionar. Tá? E a primeira coisa, vocês vão conhecer aqui o painel do Elementor, tá? Em alguns sites, em algumas versões, ele está um pouco mudado, mas a essência é exatamente a mesma. Vocês vão ter containers e elementos básicos. Aqui, vocês vão ter o espaço do Pro. Dentro desse site, eu tenho o Pro, tá? Então, essa ali é uma versão paga do plugin, mas que ele nos permite utilizar muitos mais recursos. E esse arquivo aqui, desse Elementor Pro, eu vou estar disponibilizando no final da aula. Então, para quem ficar até o final da aula, ela vai receber aqui o Elementor Pro para estar utilizando, tá? Um arquivo, vocês somente vão subir no site e vão poder utilizar para personalizar o site de vocês. Então, vocês conseguem ver que a gente tem título, imagem, vídeo. Então, eu coloquei esse exemplo de site aqui justamente porque a gente vai construir uma parte dele. A gente não vai fazer todo ele porque pode levar um pouco de tempo, tá? E eu quero explicar tudo detalhadamente para vocês porque vocês consigam entender como fazer. Mas quando eu tenho essa referência aqui no Figma, que eu montei o design dele primeiro, vocês conseguem ver que dentro do Figma eu consigo selecionar cada parte. A logo, a imagem que está de fundo, e ela aqui, por exemplo, eu editei no Photoshop. Então, eu simplesmente posso pegar
e subir para dentro do site. Mas eu quero começar com essa sessão. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Da mesma forma que eu tenho aqui, vocês vão ver que ela funciona, ó. Eu tenho ela dividida em caixas, ó. Vocês vão ver que eu tenho ela dividida em caixas. Tem o footer, ó, por exemplo, aqui, ó. Vocês vão ver que está dividido em caixas. O hero, que seria essa parte aqui em cima. Por quê? Porque os sites, eles funcionam nesse formato. Tudo isso que vocês veem aqui é uma caixa para dentro de outra. Como assim? Aqui vocês veem que tem um título, tem uma foto, mas basicamente o que seria isso? Basicamente, essa imagem aqui, ela é uma caixa. Eu vou desenhar ela aqui. Ela é uma caixa. Dentro dessa caixa, eu tenho outra caixa, que ela vem aqui, que é onde vocês estão vendo esse menu. Eu vou até trocar ela de cor, só para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então, essa caixa superior aqui, ela é onde eu tenho a imagem, e ela é a caixa que contém toda essa informação. Aqui, dentro dessa outra caixa, que seria esse menu em cima, eu tenho outras caixas menores. Vou trocar aqui a cor. Opa. Eu tenho outras caixas menores. Deixa eu abrir aqui. Tá? Que, por exemplo, aqui seria a luz. Aqui seria esse menuzinho pequeno. E essa aqui seria o botão. Tá? Então, vocês veem que ela funciona como uma caixa dentro de outra, basicamente. O que são as caixas dentro do Elementor? Esse container, que vocês, se vocês clicarem no mais, ele já pede para vocês criar a estrutura, tá? Então, eu coloco, por exemplo, container aqui para dentro, vocês vão ver que ele abre uma seção aqui. Então, aqui eu coloquei essa caixa maior, tá? Feito isso, eu posso colocar mais caixas para dentro dessa. Por exemplo, esse container que eu já criei, eu posso colocar um outro container dentro desse. Como é que eu faço para diferenciar? Eu venho aqui em cima, nesses 6 pontinhos, e eu posso vir aqui em avançado e colocar esse preenchimento. O avançado, preenchimento. Eu posso clicar aqui, se por exemplo eu colocar um valor, ele vai colocar em todos os lados. E vocês vão ver que ele enche esse espaçamento aqui. Eu vou colocar uma cor diferente para que seja mais fácil de visualizar. Ó, um preto. Vocês veem que tem essas linhas, né? Então aqui eu tenho essa caixa maior, onde está todo o fundo preto, e essas caixas menores que tem aqui. E eu posso simplesmente clicar aqui no container e duplicar. Ele vai criando mais e mais caixas. Só que eu quero que ela fique assim, horizontal, né? Uma de cada lado. O que eu faço? Eu vou nessa caixa maior, eu venho em layout, e tem essa questão aqui, direção. Eu posso colocar em horizontal, aí eles ficam de um lado para o outro. Posso colocar em vertical, aí eles ficam de cima para baixo. Posso colocar invertida, então aqui está na direita, vai para a esquerda. E eu posso colocar invertida também, de cima para baixo. Então, aqui está de baixo, vai ir para cima. Aqui é questão de testar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 imagens, só para vocês entenderem o conceito, tá? Ó, tem aqui a logo do Siga, ó. Colocar, por exemplo, a logo do Siga. E essa fotinha aqui do Júnior, ó. Tá? Aí, por exemplo, se eu venho aqui em cima, nos 6 pontinhos, e eu troco a direção, horizontal, esquerda e direita, vertical, cima para baixo, invertida, agora o siga está na esquerda, e invertido ao contrário, o siga está em cima. Então, aqui vocês conseguem fazer desse jeito, ó. Tá? Então, como eu quero ter a logo, o menu e o botão, o que eu vou fazer? Eu vou criar 3 seções dessa aqui. Só duplicar, aqui eu já fiz. Tá? Então, vão ficar essas 3. Aí eu vou vir aqui nesses pontinhos. Aqui, esses quadrinhos, perdão. E eu vou colocar, por exemplo, imagem. Nessa aqui. E eu vou procurar a logo, né? Aqui nesse caso, eu vou baixar essa logo.
e eu somente vou subir aqui. Vocês veem que quando eu clico nessa imagem, aqui em escolher imagem, ele me deixa subir. Aqui eu somente posso arrastar a imagem que eu baixei. E ela já vai ficar aqui. Clico em selecionar e eu já tenho a logo. Agora, eu quero saber do menu. Então, venho aqui nos quadrinhos, que eu vou ter as opções, e eu vou procurar menu. Aqui ele já me aparece, ó, na menu de navegação. Eu só arrasto até aqui. Neste caso, eu não vou ter exatamente esse menu aqui. Eu já vou explicar depois como é que a gente ajusta, tá? Mas vamos focar no momento sobre isso. E eu quero um botão aqui à direita. Então, eu vou nos quadrinhos, botão. E vocês veem que eu somente vou arrastando. Não estou escrevendo código nenhum, somente arrastando. Só que aqui ficou feio, né? Não está parecido a isso aqui. Como é que a gente ajusta? Como é que eu troco essa fonte, por exemplo? Como é que eu coloco a cor no botão? Então, a minha fonte aqui, o nome da fonte é Nunito Sans. Então, eu vou vir aqui no texto, vou em estilo, e aqui, ó, tipografia. Eu consigo editar aqui no lápis, e aqui aparece família, só seleciono aqui e procuro pela fonte que eu estou usando, que seria essa Nunito Sans. Aqui ela já vai fazendo a mudança. Eu posso trocar o tamanho, posso diminuir, posso aumentar. Só que aqui ele está bem restrito, né? Então eu posso, por exemplo, pegar aqui, vocês veem que cada uma dessas linhas eu posso arrastar. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui. Vocês veem? E eu abro mais espaço para o meu menu. Ele não está centralizado. Como é que eu faço para centralizar? Vocês veem que essas caixinhas, elas têm sempre no canto superior esquerda, elas têm um espaço que eu posso utilizar para editar. Aí eu somente vou vir aqui, seleciono ela, e aqui eu consigo, ó, alinhar itens. Então eu tenho alinhar no início, no centro, no fim e esticar. Eu só deixo no centro e essa aqui, centro também. E aí ela vai mais para baixo. E eu faço a mesma coisa com o botão. Aí já está mais centralizado, aí o negócio começa a ficar melhor. Aqui, o botão, eu quero que ele tenha uma cor diferente. No meu caso, é esse laranjinha aqui. Então, eu vou copiar o código dessa cor, que todas as cores elas têm um código, né? Então, a gente vai pegar e procurar, ó. E aí, eu já troquei. Eu posso, da mesma forma que eu fiz com esse texto, posso vir e tocar a tipografia, sempre tudo em estilo, né? Tudo que for relacionado a cores, tudo mais, posso trocar em estilo. Eu posso, por exemplo, aumentar o tamanho do botão. E se eu quiser dar um espaçamento, da mesma forma que a gente fez nessa seção, eu venho aqui em avançado, preenchimento, e eu vou colocar, por exemplo, aqui um trim. Opa! Sempre selecionando o botão, tá? Ou em estilo, às vezes também tem essa. Ó, preenchimento. Posso colocar aqui 20, só que aí fica muito quadrado. Então, por exemplo, eu posso tirar os valores aqui, para eles não serem sempre os mesmos, e eu poder trocar, colocar maiores em alguns casos. Vocês podem ver que ele vai editando aqui. Então, por exemplo, dos lados eu quero que ele seja mais esticado. E aí que ele tenha outros valores aqui. Vocês vão vendo, ó, que ele já vai ficando mais parecido. Ah, eu queria colocar a imagem de fundo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir na seção maior, que é onde eu quero que vá essa imagem, e eu vou clicar nesses 6 pontinhos, estilo, e eu vou procurar a imagem. Neste caso, eu vou baixar ela para a gente subir. Aí eu só arrasto ela, clico em selecionar, e ela já vai ficar no fundo. Só que eu sempre vou me atentar que eu, por exemplo, ela vai preencher o espaço que ela tiver. Como eu preciso mais de espaço, eu vou preencher. Neste caso, eu posso colocar um outro container, né? Aqui, nesse cenário, o que que eu vou ter de fazer? Aqui, eu vou ter de abrir um container para cima, tá? Vocês já vão entender por que que eu estou fazendo isso aqui, tá? Opa! E eu vou colocar todos os meus elementos dentro dessa caixinha, dentro dessa outra caixa que eu fiz. Vocês já vão entender o motivo. Eu vou eliminar essas outras para ela esticar por inteiro, tá?
vou colocar aqui que ela preenche, ó, em cima esquerda, largura, eu vou colocar que ela está em 100%, ela vai preencher desse jeito. E aqui é onde eu posso, nessa de cima, colocar para ela ir da esquerda para a direita. E nessa grande, eu coloco para ir no layout de cima para baixo. Por quê? Deixa eu só duplicar ela. Eu vou deletar aqui, por exemplo, isso. E na outra eu vou duplicar e eu vou deletar esse menu. Esse botão. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei tudo dentro de uma caixa. Então, essa caixa maior, o que que ela vai me permitir? Que eu faça isso aqui. Calma. Vou duplicar isso aqui. Ó, que eu possa ter, dentro da caixa maior, caixas de cima para baixo. E dentro dessa caixa do menu, da esquerda para a direita. Então, o meu menu ele vai ficar organizado. E aqui eu vou poder colocar outras coisas sempre de cima para baixo, né? Então, aqui eu vou poder pegar o título que eu tenho aqui, esse Conquiste o Físico dos Seus Sonhos, e colocar ele aqui. Aí eu posso aumentar o tamanho, né, desse título. Eu posso abrir o espaço aqui. Opa, aí. Eu posso vir em estilo e centralizar. E aí ele já vai pegando o jeito, né? Vocês veem que já vai começando a ficar mais parecido. E eu posso colocar na caixa maior, em avançado, os espaçamentos. Por exemplo, eu quero que em cima ele tenha 150 de espaço. Embaixo ele tenha mais 150. E a imagem vai preenchendo mais. Mas eu também tenho um recurso, que é aqui nesses 6 pontos, de vir em estilo. E eu posso vir aqui, ó, posição. Eu tenho para ela ir ao centro. Eu tenho para ela ir à direita. Eu tenho para ela ir à esquerda. Vocês vão vendo como o elemento ele já vai mostrando para você que ele vai ficando. Então, quero para baixo. Então, aí você já vai testando aqui. E aí a gente deixa nesse cenário ao centro. E em tamanho da exibição, a gente sempre coloca o cobertura. Porque aí a imagem ela vai se ajustar ao tamanho da seção. E ela vai ficar sempre bem preenchida. Então, aqui, por exemplo, eu já vou ajustar o estilo. Vem aqui, procura a cor, posso deixar branco, por exemplo. A tipografia, eu quero que ela seja um pouco mais grossa. Aqui eu venho peso, então eu posso ajustar. Aí ela fica um pouco mais, tipo, em negrito, né? O botão, eu quero que ele seja arredondado. Como ele está um pouquinho aqui arredondado nos cantos. Então eu venho aqui no botão, estilo. E aqui eu vou ter essa opção, raio da borda. Aí eu posso colocar, por exemplo, 10 ou 50, se eu quero que ele seja bem redondo. E aí vocês vão vendo como ele vai ajustando. A chave da criação de páginas aqui vai ser sempre vocês ter a referência que vocês querem fazer e vocês irem fusando e clicando nesta ferramenta aqui. Ela foi feita para justamente facilitar a criação de sites. E ela tem infinitos tutoriais no YouTube. Então, você facilmente pode estar fazendo um site do mesmo jeito, assim, com assistindo um vídeo, por exemplo. Do mesmo jeito que a gente está nessa aula aqui agora, em que a gente pode estar criando sites, nesse caso, a gente é muito mais detalhado. Em outros cursos, talvez você veja o passo a passo de uma página muito mais básica, por exemplo. Aqui a gente está focando bem em fazer algo bem feito, né? Então, aqui eu explico como vocês vão pegar as referências, onde vocês vão achar as referências de sites que vocês possam estar querendo fazer, qual a plataforma que a gente usa aqui, inclusive dentro do próprio B2B, para estar trabalhando os sites. Aqui a gente tem onde vocês podem organizar o projeto de design, o Figma, e como vocês podem estar fazendo a execução. Isso aqui com certeza vocês não vão achar em lugar nenhum, tá? Mas aqui vocês têm acesso a essa informação que ela é bem valiosa. E aí, basicamente vai tudo se resumir a vocês estarem
parafusando e clicando nas opções da ferramenta. Aí vocês vão testando, vão vendo as opções. Aqui, por exemplo, eu quero uma fonte que ela seja um pouquinho mais grossa. Aí eu vou colocar, vou vir aqui, peso, vou colocar 900, por exemplo. Aí vocês conseguem ver que ela fica bem talhada. Tem opções como sombra no texto, onde eu posso pegar e colocar uma sombra bem escura, por exemplo, aqui. Eu posso, colocar aqui. Posso desfocar ela para ela ficar mais preenchida, mais visível. E assim vai, tá? E, por exemplo, criei o botão. Aqui, eu quero colocar o ícone do WhatsApp, igual tá aqui. Então, eu venho no botão, e aqui eu tenho a opção de ícone, que neste caso ela está desativada. Mas, por exemplo, se eu vir em biblioteca de ícones aqui, vou até aproximar um pouquinho. Se eu vir aqui em biblioteca de ícones, aí eu consigo procurar aqui, WhatsApp, e ela já me aparece. Então, eu só clico nela, insiro, e agora tem um botão com o ícone do WhatsApp. Eu quero colocar o link, beleza, é só eu vir aqui. Se eu criei um link do WhatsApp, que, por exemplo, uma ferramenta muito boa para isso é o Alink, que eu consigo criar links do WhatsApp, e gratuitamente. Aqui eu só coloco o meu número, adiciono a mensagem que eu quero. Olá, tudo bem? Então, a pessoa sempre que me mandar mensagem, vai mandar um olá, tudo bem, por exemplo. Eu clico em gerar meu link, eu vou colocar aqui meu número só para fazer o exemplo. Copiar link, vou vir aqui e vou simplesmente colar. Mas não somente eu posso ver como é que ele fica no computador, posso ver como fica no celular também. E para isso, eu só venho aqui embaixo, onde diz publicar. Então, todas essas mudanças, elas não ficaram salvas até eu clicar no botão de publicar. E se eu quero ver como é que eu posso ver essa página no celular, eu só clico aqui, modo responsivo, onde a gente tem tipo um computadorzinho e um celular. Aí vai abrir uma barra aqui em cima. E eu posso clicar nesse celularzinho e ele vai ajustar. Aqui vocês veem que ele fica todo desconfigurado, né? Que a gente também tem de otimizar para mobile, para o celular. Então a gente, por exemplo, vem em avançado e tira os espaçamentos. A logo, pode ser que o que era menor, então eu faço um pouquinho menor aqui. Esse menuzinho, eu não quero que ele apareça no celular. Então eu clico nele, venho em avançado, vou procurar responsivo e eu vou clicar em ocultar no celular aqui. Aí ele já não vai mais aparecer. Como é que eu sei? Eu simplesmente fecho um pouquinho aqui nessa setinha, o Elementor, eu vejo como é que ela está ficando. Nesse cenário ela não está mais visível. Esse botão, não quero que apareça. Mesma coisa, responsivo, desativo e verifico que ele não apareça. Então no celular eu vou ver desse jeito. O texto ele está muito grande. Então eu clico aqui, vou em tipografia e diminuo o tamanho. Aí fica um pouquinho melhor. E eu vejo como é que ele fica no celular. Aí, por exemplo, já a imagem já fica mais visível, o texto também e a logo também. E a partir daí, o que eu vou fazer é somente continuar adicionando elementos e ajustando eles. Quero voltar para ver como é que fica no computador. Só clico aqui no computadorzinho e eu já vou ver como é que ele está. E toda mudança que é feita no computador fica no computador e toda mudança que é feita no celular fica no celular. Então, vocês conseguem trabalhar as duas coisas de forma separadas, tá? De forma que algumas coisas apareçam no celular e outras no computador. A partir daqui, aí já é com vocês, tá? Então, essa é uma aula um pouco resumida do que a gente pode fazer sobre como a gente consegue fazer criação de sites, tá? Mas aqui vocês já têm um início excelente para vocês saber quais ferramentas vocês podem utilizar, quando vocês podem utilizar essas ferramentas, onde pegar inspiração, e vocês viram na prática o quão simples é vocês estarem fazendo essas páginas aqui. Pode levar um tempo e tudo é preparação e prática, mas aqui tem ferramentas que vão facilitar a vida de vocês para fazer coisas básicas muito bem feitas. E seria isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa?
Galerinha, alguma dúvida? José, muito obrigado. Aula bem prática, aula fantástica. E eu quero mais aulas assim, prática. Teoria tem no YouTube. Eu quero prática para o aluno olhar, aprender e tirar dúvida. Galera, aí, alguma dúvida? Pessoal, principalmente o pessoal aí que é do digital, ó, pode falar. Seu microfone está mutado, desmuta ele, isso. Os plugins, né, que você colocou aí, tem atualização direto? Porque, né, uma vez eu tentei fazer, né, no WordPress, mas as templates, né, tem atualização, mas os plugins, eles também têm atualização. Tem atualização. Templates, que é onde a gente começa, eu não costumo utilizar muito. De todos os sites que eu fiz até agora, e eu já fiz, fiz já muito site, eu somente utilizei o template do Elementor, porque o tudo eu fazia personalizado, tá? Então, por exemplo, em templates tu não vai gastar muito. O que eu mais te recomendaria é investir no Elementor Pro, que inclusive vai ter um aqui que eu vou disponibilizar para quem ficar ali até o final, que é gratuito e ele tem atualização. Não, tranquilo, então. Então, brigadão, hein? Nada. E basicamente seria isso, tipo, o Elementor, ele já te traz essa facilidade para você criar páginas, tá? Você consegue criar menu, você consegue criar o site por completo, você consegue adicionar links, você consegue fazer coisas personalizadas e não precisa investir, por exemplo, em templates prontos. E, cara, tem licenças que tu pode achar na internet, lógico, licenças já um pouquinho de procedência meio duvidosa, né? Mas que elas podem funcionar para quebrar o galho, cara, por valores bem baratos, R$30, R$40, R$50 uma licença do Elementor para uma página básica você pode estar utilizando. Então tá bom, obrigadão. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal aí do seja.com, meus amados, alguma dúvida? Junião, Arthur? Nenhuma, professor. Ótima aula. Olha, gostaram, né? Gostaram. E a intenção é essa. Aqui, essa aula ela fica gravada, tá? Para que vocês possam depois praticar. Eu recomendaria que vocês fizessem um exercício como esse que a gente fez aqui, tá? Uma seção, um título, um botão, um menu e essa parte aqui da logo. Sobre o menu, como é que a gente faz? Eu acabei de lembrar até, né? Como é que a gente faz o menu? A gente pode clicar aqui nessas 3 linhas, a gente clica em sair, ele vai pedir para perguntar se eu quero sair mesmo porque eu não atualizei, então ele sempre vai te avisar. Aqui eu posso atualizar, sair, e ele vai me levar de volta até o WordPress. Para eu criar o menu, eu vou vir aqui em aparência, e aparece aqui, ó, menus. Quando eu clicar, ele vai me deixar criar aqui o nome do menu e as páginas que eu tenha criado já com o Elementor, né, para adicionar aqui. Então, eu somente clico na imagem, adicionar o menu, ela já traz aqui para mim. E depois que eu salvar, então eu já consigo usar lá no Elementor do jeito que a gente utilizou na nossa aula. Tá? É bem facinho de fazer. E agora sim, vamos dar por encerrada ali a nossa aula. Thiago, ia comentar alguma coisa? Não. Beleza. Vou parar aqui a gravação por enquanto.